Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Como vocês já me conhecem, eu sou o professor Renato Mateus e hoje nós vamos estar estudando sobre as definições básicas da disciplina, definições básicas da Sociologia. O que nós aprenderemos nesta aula? Nós estaremos discutindo sobre o conjunto, sobre o chamado conjunto de transformações ou eventos históricos que vão contribuir para o surgimento da sociologia. Então o objetivo dessa aula é conhecer essa ciência, a sociologia, conhecer o seu verdadeiro significado, qual o seu campo de estudo e, é claro, também descobrir por meio desta aula como foi sendo possível o surgimento da sociologia. Sociologia, uma ciência que faz parte das chamadas ciências sociais. Então, junto à sociologia, nós temos também outras ciências que pertencem ao campo social, que são do campo social. Eu já quero aqui até adiantar. Uma delas, por exemplo, uma delas é a antropologia. Nós também temos a ciência política. Então, juntamente com a sociologia, antropologia e ciência política formam as chamadas ciências sociais. Como vocês podem observar aqui, no campo, aqui em cima, nós temos aqui as ciências sociais, são fruto da transformação social. Mas o que foram essas transformações, o que significa a transformação social? É isso que nós vamos estar discutindo no decorrer dessa aula. Só para complementar, nós temos aqui, estudaremos nesta videoaula o fenômeno sociedade como ciência. Ciência, a sociedade é vista pela sociologia como uma ciência, movimento iniciado no contexto das revoluções políticas, econômicas e culturais dos séculos XVIII e XIX e que deu origem às ciências sociais, que eu acabei até de mencionar. Quando a gente fala em ciências sociais, quando a gente falar em ciências sociais, estaremos mencionando a sociologia, a antropologia e a ciência política. Cada qual se encarrega de uma análise, de um estudo específico dentro da sociedade, tá bom? Mas é importante que a gente saiba que as chamadas ciências sociais, as ciências da sociedade, só foram possíveis surgir, só surgiram porque lá antes do século XIX, na verdade começando no século XVI até o século XIX, ocorreu um conjunto de mudanças, de transformações sociais que vão resultar no surgimento de uma nova sociedade. Uma sociedade industrial, capitalista, pautada na ciência e que, portanto, as outras disciplinas que já existiam, como por exemplo a história, a filosofia, as outras disciplinas, até mesmo algumas que são consideradas ciências, como a própria biologia, a medicina, enfim, as ciências antigas não davam conta de descobrir, de dar respostas a todas as mudanças, as transformações que estavam ocorrendo na Europa no século XIX. Então vai ser necessário criar novas ciências que fossem capazes de entender, de compreender todas aquelas mudanças que estavam ocorrendo no continente europeu. E que mudanças eram essas? Quais eram essas mudanças, essas transformações que estavam ocorrendo na Europa, principalmente nos séculos XVIII e século XIX? Gente, eu não sei se vocês se lembram das aulas de história, tá bom? Mas nos séculos XVIII e XIX, a Europa estava passando por uma turbulenta transformação, por uma transformação radical, como por exemplo, o feudalismo, que é um sistema político e econômico que prevaleceu na Europa por praticamente 1000 anos. O feudalismo estava praticamente extinto lá no final do século XVIII e no século XIX. Ele vai ser extinto o feudalismo. E no lugar do feudalismo
vem o capitalismo. Então essa é uma transformação de grande destaque, ou seja, uma transformação que impactou na sociedade europeia. Porque até então, quando era o feudalismo, quando existia o feudalismo, as sociedades, né, a maioria das pessoas moravam no campo, na área rural, na época do feudalismo. Aí quando o feudalismo entrou em declínio, chegou ao fim, e no lugar do feudalismo vem o capitalismo, surge o capitalismo, as pessoas saem do campo, né, deixam a área rural e vão para as cidades, vão para a área urbana. Então ocorre o chamado êxodo rural europeu, com o surgimento de um novo sistema político e econômico, o capitalismo. E é importante também salientar que junto com o capitalismo está ali atrelado a Revolução Industrial. Até porque o capitalismo é uma consequência da Revolução Industrial. É importante a gente sempre lembrar disso. Com a Revolução Industrial nós vamos ter o surgimento de novas tecnologias, né, de fábricas que são capazes de produzir em ritmo acelerado, ou seja, produzir bem mais produtos do que aqueles que eram produzidos manualmente, né? Então, veja, a produção aumenta, nós vamos ter uma produção industrial. Então, a demanda por produtos cresce, a geração de empregos na cidade também cresce. Com isso, as cidades elas aumentam. O que muitos sociólogos falam, as cidades europeias com a Revolução Industrial, elas incharam, ou seja, elas passaram a receber um grande contingente populacional. E nem todas as cidades, a maioria das cidades europeias que cresceram de forma bem violenta, essas cidades, elas não estavam preparadas para suportar tantas pessoas, não estavam preparadas para receber tantas pessoas que estavam deixando o campo. Então, milhões de pessoas, quando chegam nas cidades europeias, como França, Inglaterra, Berlim, entre outras grandes cidades europeias, quando essas pessoas do campo chegam nas cidades, nem todas vão encontrar moradia, né? Nem todas vão encontrar casa, não vai ter saneamento básico, não vai ter água tratada, não vai ter rede de esgoto, e o principal de tudo, não vai ter emprego para essas pessoas. Então as cidades europeias, principalmente no final do século XVIII e no século XIX, as cidades europeias vão viver um caos social, ou seja, um problema social, desemprego, fome, miséria, o aumento da violência, né? Em parte, em decorrência, é claro, da falta de empregos por causa da pobreza, né? Teve ali um aumento considerável da criminalidade, de roubos. Então as cidades, elas têm, até hoje, nas grandes cidades, grandes capitais, por exemplo, tem muitos problemas, os chamados problemas sociais. Então, lá no final do século XVIII, e ainda na primeira metade do século, primeira metade até a metade do século XIX, ou seja, há 150 anos atrás, ainda, naquela época não havia uma ciência, não haviam ciências capazes de compreender todos esses problemas sociais. Por que havia tanta pobreza? Qual o motivo da pobreza? Qual o motivo do desemprego? Como resolver esses problemas? Então é a partir daí que houve a necessidade de se criar uma ciência capaz de compreender essas transformações, compreender os problemas, estudar as relações sociais, ou seja, o que leva os indivíduos, as pessoas a interagirem, né? Enfim, todo um conjunto de problemas, de questões sociais vão ser objetos de estudos da sociologia. Tudo isso se torna um objeto de estudo da sociologia. Então a sociologia foi criada para compreender a sociedade, para entender principalmente os problemas que estão presentes no mundo social, no meio social. Aí fica fácil agora, né, para a gente avançar, passar para os próximos slides. Por que a sociologia surgiu lá no século XIX? Ó? Por que ela surgiu no século XIX? Por quê? Porque é ali no século XIX que o mundo estava vivenciando uma revolução, uma consolidação de uma revolução industrial. Porque é no século XIX que milhões de pessoas estavam deixando a área rural, deixando o campo, indo para as cidades.
É porque é ali no século XIX que as grandes cidades europeias cresceram de forma muito rápida e elas não estavam preparadas para receber tantas pessoas. Então muitos problemas surgiram, fome, né, o desemprego, a violência, entre tantos outros, né? Então era necessário uma ciência capaz de estudar tudo aquilo que estava ocorrendo. E é aí que vem a sociologia. Olha que coisa interessante. A medicina, né, que é uma ciência que faz parte lá das ciências naturais, a medicina, pessoal, ela tem por objetivo, é claro, estudar o corpo humano, estudar o organismo, né, estudar os órgãos, descobrir o remédio, né, para determinadas doenças, a cura para certas doenças, né? Esse é o objetivo, é o papel, por exemplo, da medicina. E a sociologia não é diferente. Só que a sociologia, ao invés, né, de ser uma ciência que estuda, que procura compreender o corpo humano, a sociologia quer compreender o corpo social, o corpo da sociedade, entender a sociedade. Da mesma forma que a biologia, ela está lá para o biólogo como uma ciência, como uma ferramenta capaz de compreender a natureza e os animais, a sociologia, ela está para o sociólogo como uma ciência capaz de entender a sociedade. Então agora ficou muito fácil, né? Vamos avançar, vamos para o próximo slide. Slide 3. Bom, então a origem da sociologia, pessoal, ela está relacionada a um conjunto de eventos históricos. Eu acabei de citar os eventos que ocorreram nos séculos XVIII e principalmente no século XIX, né? O capitalismo, a Revolução Industrial. Mas nós temos que entender que para surgir a nova sociedade, aquela nova sociedade que representa a sociedade que se inicia a partir do final do século XVIII e que está presente até hoje, né, a chamada nova sociedade tecnológica, a sociedade científica. Então essa sociedade atual, ela nada mais é do que uma consequência, do que um resultado de um conjunto de transformações, de um conjunto de eventos históricos que vem ocorrendo, né, que começaram a surgir esses eventos históricos desde o século XVI, desde a da época de Cabral, né, desde a época das grandes navegações. E esses eventos históricos, eles vão se acumulando, né, vão se perpassando ali pelos séculos 17, 18, 19, 20, eu não citei ali, mas porque é da nossa época, né? Século 20 até chegar ao século 21, que é o século atual. Então, muitos eventos históricos ocorreram desde o século 16, desde as grandes navegações, tá? Do momento ali da expansão marítima. Então é importante salientar que desde a expansão marítima houve uma evolução da ciência, tanto no campo político, no campo econômico e depois no campo social, né, com a sociologia. Tá bom? Então vejamos aqui um exemplo. Ó. Então nós temos, como já citei, já mencionei, as grandes navegações, século XVI. Lá no século XVI ocorreram as chamadas grandes navegações, que corresponde àquele evento histórico que é o evento histórico, ou seja, que é o momento em que as maiores potências da Europa, como por exemplo Portugal e Espanha, desenvolveram tecnologias náuticas capazes de navegar em mares distantes. Então, quando a gente cita as grandes navegações, nós estamos nos referindo, citando o processo de expansão marítima, quando os europeus pegaram suas caravelas, né, vamos colocar assim, pegaram suas embarcações, suas grandes embarcações sofisticadas, e passaram a descobrir novos territórios, novos continentes. É o período em que Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, Cristóvão Colombo chega na América Central, os europeus vão estar também promovendo viagens
para o continente africano, viagens até o continente asiático. E nessas viagens, os europeus vão conhecendo novas culturas, novos povos, e vão promovendo também aquilo que nós consideramos como uma tragédia, ou seja, o genocídio, a perseguição aos povos nativos, a escravização do povo africano. Depois vão trazer os africanos para serem escravos, para trabalharem aqui na América. Tivemos a escravização também dos indígenas, dos povos nativos aqui do Brasil. Mas o que esse evento vai contribuir, vai causar assim de impacto no mundo e assim contribuir para o surgimento da nossa sociedade? Com as grandes navegações, nós tivemos um contato. Primeiro, o contato entre povos diferentes. Os povos europeus entrando em contato com povos nativos em vários lugares do mundo. E com isso, o mundo ganha uma proporção maior. É o que vocês de repente devem ter visto em algum livro de história, de geografia, ou na televisão, até na internet também. A globalização. A globalização nada mais é do que a conexão, a interligação entre os povos. Os povos de vários lugares do mundo estão todos conectados, seja por meio da internet, por meio também das viagens, porque você hoje consegue se comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo, com uma pessoa lá da China, lá do continente asiático. Você se comunica, você promove relações com aquela pessoa, você compra alguma coisa dela, chega aqui na tua casa daqui a algumas semanas. Tudo é muito rápido. Então o mundo está globalizado, está interligado. E essa globalização, ela se inicia lá no século XVI, já com as grandes navegações. Porque veja, antes das grandes navegações, o que era o mundo? O mundo era a Europa e algumas regiões da Ásia que se tinha conhecimento. Mas com as grandes navegações, o homem, ou seja, o ser humano, ele viaja por todo o globo, ele dá a volta ao globo. Ele conhece agora todos os continentes, os 4 cantos do nosso planeta passa a ser descoberto por meio das grandes navegações. Então isso causa um impacto enorme na sociedade europeia. Vamos raciocinar, vamos pensar assim. Imagine hoje os astronautas da NASA indo até um planeta distante, que até então estava desconhecido. Chega até esse planeta e lá encontra vida naquele planeta. Essa informação, essa notícia não causaria com certeza um impacto na nossa sociedade, em nossa sociedade? É claro que sim. Então foi mais ou menos esse impacto que os europeus tiveram ao saber que haviam populações, outros povos, outras culturas vivendo em lugares distantes, como por exemplo aqui na América, que falavam outra língua, que tinham outros credos, outras religiões, outros costumes, outras culturas, e tudo isso era visto como muito estranho pelos europeus. E saliento mais uma vez, o duro de tudo isso é que houve a exploração desses povos que os europeus consideravam estranhos. Houve a exploração, houve a matança, o genocídio, houve a covardia. Mas isso nós vamos estar discutindo em outras aulas. Então nós temos, como já citei, já mencionei, as grandes navegações, século XVI. Depois, um importante evento histórico, o Iluminismo, no século XVIII. O Iluminismo, que é considerado um evento que torna o século XVIII como sendo o século das luzes. Por quê? Foi um movimento político, na verdade, um movimento filosófico e político, o Iluminismo, onde lá na Europa, muitos intelectuais, muitos estudiosos, profissionais liberais, como por exemplo médicos, advogados, se reuniram em torno de uma pauta, em torno de um conjunto de ideias e começaram, entre eles, entre esses pensadores, esses intelectuais, começaram a discutir mudanças para a sociedade, principalmente mudança no campo político, no campo da ciência. Então era necessário, por exemplo, por meio do Iluminismo, fazer com que a filosofia ganhasse mais força ao invés da religião. Então o Iluminismo procurava dar mais espaço
para a filosofia, fazer a filosofia ser, né, um elemento importante para a reflexão do homem, né, a reflexão humana, ao invés da religião, tá, o iluminismo. O iluminismo também vai ser importante para questionar aquelas velhas tradições religiosas. O iluminismo vai questionar o poder da Igreja Católica, vai questionar o poder dos reis, das monarquias absolutistas na Europa. O iluminismo já vai colocar em discussão ideais de democracia, de representação popular, né? O povo poder participar das decisões políticas, né? O povo poder ter voz, né? O iluminismo, a corrente do iluminismo, ela vai ser importante, assim, de modo geral, para trazer luz às questões que até então estavam escondidas. Por quem? Pela igreja, pelos reis autoritários. E quem vai desempenhar, como já falei anteriormente, né, quem vai desempenhar esse papel importante no iluminismo vão ser principalmente os filósofos, né, os grandes intelectuais do século XVIII. E ainda no século XVIII, já para o final do século, na segunda metade do século XVIII, ocorre o que eu considero como o mais importante evento histórico no século XVIII, a Revolução Francesa. Portanto, a Revolução Francesa, né, como o próprio nome diz, né, foi uma grande mudança, ou seja, uma revolução que ocorreu na França, onde a monarquia absolutista do rei Luís XVI foi derrubada. Com a Revolução Francesa, o poder autoritário do rei francês, ou seja, a monarquia absolutista, ela caiu por terra. Por quê? Porque a população já não aguentava mais a opressão, já não aguentava mais a exploração que o rei fazia sobre a sociedade. A sociedade francesa já não suportava mais a forte desigualdade que havia na sociedade francesa. Só para vocês terem uma ideia, eu quero pegar um gancho aqui, mas vocês aprendem isso em história também. Na França do século XVIII, antes da Revolução, né, da Revolução Francesa, haviam principalmente 3 camadas sociais na França. A primeira camada, o clero, que representava ali as pessoas mais ricas, mais influentes da Igreja Católica. Depois do clero tinha a segunda camada, que é onde ficavam os nobres, ou seja, a nobreza, os grandes senhores feudais, os grandes proprietários de terra. E muitos desses senhores feudais eram até mesmo clérigos, eram pessoas de dentro da igreja. E por último, né, ou seja, como a camada mais inferior, mais pobre da sociedade francesa, estavam os camponeses, estavam os servos, né, ou seja, os mais pobres. E tanto o clero, vou escrever aqui, ó, clero e a nobreza, tá? O clero e a nobreza, pessoal, essas duas camadas aqui na sociedade francesa, eles não pagavam impostos, tá bom? Somente o clero e a nobreza não pagavam impostos, mas os servos, sim, eles pagavam impostos. Os servos representavam, eles estavam contidos na camada mais inferior. Então, eles pagavam impostos. Então, isso na prática significava o quê? Significava que as pessoas mais pobres na França sustentavam, bancavam todo o luxo da nobreza e do clero. Então, chega um ponto que não dá mais para aguentar essas injustiças, essas desigualdades. E a população se revolta contra toda essa desigualdade, se revolta contra o rei Luís XVI, derruba o rei, prende o rei, depois ele vai ser morto, vai ser decapitado pelos revolucionários, tá? E importante também salientar que a Revolução Francesa, ela é considerada um grande evento histórico porque ela contribuiu para a consolidação
do sistema capitalista, tá bom? E como que a gente pode chegar a essa análise? Porque junto com a população mais pobre da França que fez a revolução, estavam os grandes comerciantes, que é chamada de classe burguesa. Então a camada dos burgueses, os burgueses, né, o que na época eram os grandes comerciantes, esses comerciantes são eles justamente que vão liderar a Revolução Francesa, que vão liderar a revolução, que vão colocar o povo em massa nas ruas, protestando, se rebelando contra a monarquia francesa. Então, como eu disse agora há pouco, a Revolução Francesa é uma consequência do Iluminismo, porque é aqui que o povo começa a questionar a autoridade do rei. Então, o Iluminismo ele reunia principalmente grandes filósofos, profissionais liberais, intelectuais, né? Ou seja, ali, é claro, já mencionando os filósofos, e os comerciantes. O grupo dos comerciantes também contribuíram para o Iluminismo e vão estar desempenhando, né? Vão ser os protagonistas também na Revolução Francesa. Portanto, com a Revolução Francesa, cai definitivamente o poder da nobreza, o poder dos senhores feudais. A Revolução Francesa contribui para o surgimento do capitalismo, vai contribuir para esse próximo evento histórico aqui, a Revolução Industrial, e contribui para o nascimento de novas camadas sociais, que nós devemos chamar de classes sociais. Então a Revolução Francesa causa todo esse conjunto de transformações. Gente, eu sei que é muita informação para vocês, só que assim, no decorrer dos nossos estudos, a gente vai estar recapitulando algumas dessas questões e vamos estar aprendendo melhor, tá? Essa é uma aula que que eu quero apenas apresentar, né, que é importante assim salientar todas essas transformações que ocorreram na Europa para que fosse possível surgir uma nova sociedade. E para compreender essa nova sociedade, para poder estudar essa nova sociedade, né, foi ali necessário criar uma ciência, a sociologia, que junto dela vem outras ciências também consideradas como ciências sociais, que é o caso da ciência política e da antropologia. Tanto a ciência política como a antropologia, por exemplo, são também ciências que estudam questões que acontecem na sociedade, como também é o caso da sociologia. Beleza? E o último evento histórico foi a Revolução Industrial. Essa aqui eu vou até comentar menos, porque já havia comentado no primeiro slide. Lembra? O que foi a Revolução Industrial? Foi uma transformação radical, ou seja, uma mudança radical no modo de produção da sociedade europeia, principalmente do final do século XVIII e século XIX. A Revolução Industrial ela vai possibilitar o crescimento das cidades. As cidades crescem, surgem fábricas com suas máquinas que, é claro, vão produzir em larga escala, a chamada em escala industrial. Os produtos ficam mais baratos, porém nem todo mundo consegue ter acesso a esses produtos. Por que não? Porque quem trabalha numa fábrica são assalariados, os chamados operários, que trabalham nas fábricas. E no início da Revolução Industrial, lá no século XVIII e XIX, a condição de trabalho dos operários eram muito precárias, começando pelos salários, que eram baixos, não haviam direitos trabalhistas, não havia segurança nenhuma. Então, tudo isso contribuiu, toda essa fragilidade, toda essa falta de direitos trabalhistas, contribuía na época para o agravamento da pobreza, para o aumento da pobreza. E com o aumento da pobreza, o que nós vamos ter? Na prática, a dificuldade das pessoas mais pobres terem acesso a bens e serviços. Terem dificuldade até mesmo, gente, para comprar alimento, tá bom? Olha, já estamos aqui pensando sociologicamente, tá? Porque isso que eu estou falando para vocês está presente até hoje. O quê? A fome no mundo, condições precárias de trabalho, as chamadas condições insalubres,
a carência de direitos trabalhistas, tudo isso está presente na sociedade brasileira, na sociedade global, de certa forma. É claro que com mais intensidade em países que são mais desiguais, como é o caso do Brasil e a maioria dos países da América Latina, né? Acho que todos os países da América Latina. A exceção na América são os Estados Unidos, onde lá os trabalhadores têm uma remuneração melhor, têm melhores condições de vida. Mas isso por quê? Por que lá eles têm... Quero só pegar mais um gancho aqui. Por que nos Estados Unidos as condições de trabalho são melhores, né? Por que a vida... Por que lá tem mais dignidade um trabalhador do que aqui no Brasil, né? Do que um trabalhador brasileiro? Isso porque durante todo um período histórico, naquele país ocorreram melhoras, foram sendo feitas ações, foram promovidas ações em prol da classe trabalhadora. Infelizmente no Brasil nós tivemos em certos momentos nenhum direito trabalhista, em outros momentos tivemos a exclusão até o impedimento de se agir em prol dos trabalhadores. Mas assim, resumindo, o que eu quero que vocês entendam é que cada sociedade ela tem um porquê de ser diferente uma da outra. Cada sociedade tem uma história diferente. Cada sociedade carrega em si conjuntos de transformações, de eventos históricos diferentes e que, portanto, lá na frente vai trazer uma consequência também não igual a outra sociedade. Beleza? Então vamos para o próximo. Temos aqui as imagens que correspondem a cada um desses eventos históricos. Ó. Essa imagem aqui mostra Cabral chegando no Brasil, né? Aqui, ó, Pedro Álvares Cabral com as caravelas, as embarcações. Essa imagem aqui representa o iluminismo, um grupo de intelectuais, né, de filósofos pensando aqui, bolando estratégias. A terceira imagem corresponde à Revolução Francesa. É possível ver nesse quadro, ó, nessa tela, a população revoltada, pegando aqui em armas e protestando em frente ao castelo. Castelo aqui, ó, real. E na quarta imagem, uma cena de uma fábrica, porque corresponde à Revolução Industrial. Aqui os trabalhadores, ali o maquinário, grandes navegações, iluminismo, Revolução Francesa e Revolução Industrial. Pulamos. E a pergunta, né, mais importante, mais interessante desta videoaula: o que é sociologia? Vamos lá então, ó, de modo geral, a sociologia é uma ciência da sociedade. Acho que vocês já sabiam, já estavam com essa resposta. O que é a sociologia? Uma ciência da sociedade, das coletividades, né? Ciência que estuda o coletivo, aquele agrupamento de pessoas. Mas um simples agrupamento de pessoas é considerado uma sociedade? Não. Por quê? Porque esse agrupamento, esse coletivo, ele tem que ser possuidor de culturas, de uma economia, né? Tem que estar presente aqui também a política, tem que existir elementos que possibilitam a união, a interação das pessoas. Deve existir nesse coletivo questões que nos deixam curiosos, né? Deixa todo mundo assim querendo saber por que acontece isso. É aí que entra a sociologia. É a ciência que vai estudar essas questões, que vai procurar respostas. Então é a ciência das leis gerais que regem a sociedade, né, das leis gerais que regem as relações sociais, ou melhor, uma ciência capaz de compreender os fenômenos sociais, fenômenos políticos, culturais, econômicos, né? São esses os fenômenos que vão estar sendo estudados pela sociologia. Slide 7. Vamos lá então. Pensadores clássicos.
quais são os principais pensadores da sociologia? Lá no século XIX, alguns pensadores considerados clássicos da sociologia. Por que clássicos da sociologia? Clássicos porque são os pioneiros, são os primeiros. Então esses clássicos, eles se propuseram a estudar os aspectos da mudança social. E aí, mais uma vez, o que se entende por mudança social? Todo aquele conjunto de transformações que estava ocorrendo na Europa, tá? Revolução Industrial, o surgimento do capitalismo, o crescimento da sociedade, das cidades, o aumento da violência, tudo isso está relacionado à mudança social, porque isso muda a forma como as pessoas compreendem o mundo. Isso mudou a forma como as pessoas, mudou a forma como as pessoas viam o mundo, viam a própria sociedade. Eu acabei de falar aqui, né, que com as grandes navegações, por exemplo, as pessoas ficaram bastante espantadas em saber que existiam outros continentes, né, outros territórios. Gente, o homem europeu anterior ao século XVI, a maioria das pessoas acreditavam que a Terra era plana até então. E acreditavam que havia um fim lá no horizonte da Terra. Lá chegaria um ponto que a Terra acabaria e teria um buraco, um abismo. O homem achava que mares distantes haviam sereias, monstros, dragões. E as grandes navegações provaram, né, as grandes navegações provaram que tudo isso eram mitos, não eram verdades. Então, aí o que eu gosto sempre de salientar é o seguinte, é que muitas dessas histórias que as pessoas acreditavam, né, desses mitos, eram contados pela igreja. E aí, com as grandes navegações, tudo isso veio à tona de que não era verdade. Muitas pessoas começaram a duvidar até mesmo da religião a partir das grandes navegações. A partir desse momento, pessoal, nós vamos ter uma maior crença na ciência. As pessoas vão passar a acreditar, a dar credibilidade à ciência. Então, dentro da mudança social, nós temos aqui o fenômeno ciência, a consolidação da ciência. Tanto as ciências chamadas ciências naturais, né, que englobam lá a física, a química, a biologia, a própria medicina, como também a consolidação, o surgimento e depois consolidação das ciências sociais, antropologia, ciência política e sociologia. Quais são os principais pensadores clássicos? Nós estaremos estudando nas próximas aulas a teoria, a forma, ou seja, a metodologia. Vamos estar estudando cada um desses pensadores nas próximas aulas, tá bom? Mas aqui fazendo já uma espécie de antecipação sobre esses clássicos, vejamos, ó. Primeiro pensador aqui, o primeiro clássico da sociologia, Auguste Comte, o francês Auguste Comte. Ele vai pensar a sociedade, ele vai olhar para a sociedade e ter um foco para a ideia de progresso e manutenção social. O Auguste Comte. Ele nasceu em 1798 e morreu em 1857, ou seja, nasceu no finalzinho do século XVIII e morreu no século XIX, tá bom? Ele, pessoal, o Comte, vai ser o criador da sociologia. Auguste Comte, ele é considerado o pai da sociologia, tá? Porque, embora ele tenha sido um filósofo, o Comte, né, foi um grande filósofo, ele foi dentre os vários filósofos da sua época, ele foi aquele que teve o interesse, a curiosidade em querer compreender, né, ou seja, entender todas aquelas transformações, todos aqueles problemas que correspondiam à sua época.
Então, Auguste Comte queria entender os problemas da sua época, os problemas sociais, de modo a contribuir para, para a manutenção da ordem, manutenção social. Comte estava preocupado, ele queria uma sociedade progressista, no sentido de sociedade sem revolta, sem conflitos, sem tanta pobreza, né, tanta desigualdade. Então, como seria possível isso? Para Auguste Comte, já aqui antecipando, né, o que nós vamos estar, na verdade, estudando mais à frente, para Comte seria possível progresso na sociedade se houvesse mecanismos de controle, mecanismos que fossem capazes de impor a ordem às pessoas, impor a ordem, ou seja, promover a manutenção social. Segundo pensador, segundo clássico da sociologia, e esse aqui é muito citado dentro do campo da política, o Karl Marx. Nasceu em 1818 e morreu em 1883. Vejam aqui que ele é posterior ao Comte, né? A questão até do nascimento, que eu me refiro à época em que ele viveu. O Marx é o pensador, ele é considerado o crítico da sociedade capitalista. O Marx também, é claro, tinha a preocupação em querer compreender a sociedade para resolver os problemas, mas para ele só seria possível resolver os problemas, como por exemplo, a pobreza, o desemprego, as injustiças. Só seria possível resolver esses problemas acabando com o sistema capitalista, que segundo Marx é o responsável por fazer surgir as desigualdades sociais. E aí Karl Marx vai ficar muito conhecido, porque ele propõe no lugar do capitalismo uma nova estrutura social. Que estrutura seria essa? Seria uma estrutura sem a existência de classes, sem, por exemplo, classe alta e classe baixa. Para Marx, só seria possível ter uma sociedade justa se não houvesse, na verdade, né? Aliás, se não houvesse classes, mas sim um socialismo, onde inexiste, ou seja, não tem desigualdades sociais, não há classes sociais. O que existe é uma camada só, uma camada na sociedade, trabalhadores com dignidade, com acesso à moradia, à educação, ao trabalho, acesso a bens e serviços que seriam disponibilizados por eles mesmos, pelos trabalhadores, pelos indivíduos. E esses indivíduos seriam os responsáveis por criar um Estado, por promover a manutenção de um Estado a favor de todas as pessoas, e não a favor dos mais ricos, que no entendimento, que na concepção de Marx, com o sistema capitalista, as pessoas mais pobres ficam à mercê dos grandes dominadores, pessoas que dominam o Estado e fazem, né, ou seja, criam uma política, criam um sistema em benefício deles próprios, dos mais ricos. Então Marx propõe uma estrutura do socialismo que logo depois o comunismo. Aqui, com o comunismo, isso aqui pode gerar alguma dificuldade para vocês compreenderem o que é socialismo, né, e comunismo, mas assim, socialismo é uma sociedade sem desigualdades sociais. No socialismo há a prevalência do social. O patrimônio é de todos. A propriedade todos têm acesso. É um bem público, é social, não há desigualdade. E o que seria o comunismo então? O comunismo é a continuidade do socialismo. Quando não há mais nenhuma desigualdade, existe então o comunismo. Porque aqui as pessoas já se acostumaram com o socialismo,
se acostumaram com a ideia de não ter mais que ninguém, ou seja, ninguém tem mais que ninguém, todo mundo está no mesmo nível, todo mundo tem as mesmas condições. Então, quando chega a esse ponto, já não precisa mais nem de governo, nem mais de líder de Estado. Seria, na visão de Marx, o momento do comunismo. Bom, vejamos agora o próximo slide. Continuando ali os pensadores clássicos, depois de Marx tem Emile Durkheim, também, né, na verdade o Durkheim ele é posterior ao Marx, Emile Durkheim, só que uma coisa interessante é que ele vai dar continuidade aos trabalhos do Auguste Comte, tá? Ele vai seguir quase que a mesma linha, a mesma corrente de pensamento do Comte. Porém, o francês Emile Durkheim, ele desenvolve uma metodologia para a sociologia. Até então, com o Comte, volta aqui, ó, com Auguste Comte, embora ele tenha sido o criador da sociologia, né, o pai da sociologia, o Comte ele não criou uma metodologia científica para a sociologia. Então a sociologia com Comte ela ainda não vai ser considerada de fato uma ciência, porque para ter ciência é necessário ter um método de estudo. A ciência quer descobrir algo, quer descobrir algum problema, então ela tem que provar como é possível chegar a uma resposta sobre aquele problema e como é possível resolver. Então tem que ter o chamado método científico. E aí vai ser o Durkheim que cria o chamado método científico para a sociologia. Emile Durkheim trabalha a ideia de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Isso aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Para Durkheim, sociedades antigas desenvolviam solidariedade mecânica. Por que solidariedade mecânica? Porque significa que são sociedades onde as relações sociais são mais isoladas. Eram aquelas sociedades do período feudal ainda, sociedades que onde a maioria das pessoas viviam na área rural, cada qual lá em suas propriedades, promovendo ações não tão assim, promoviam ações que não tinham relação, não tinham nenhuma relação com um conjunto de pessoas de outros lugares. Ou seja, eram sociedades tão pequenas que as relações que se davam entre aquelas pessoas, elas estavam baseadas em parentescos, estavam baseadas nas tradições, diferente, por exemplo, das sociedades que desenvolvem a solidariedade orgânica, que são sociedades presentes nas grandes cidades. Veja, quando a gente olha assim para as pessoas que vivem numa grande capital, né, numa grande cidade, o que se percebe é que ali vivem milhões de pessoas. Essas pessoas não se conhecem, né? Vivem lá em seus condomínios, pegam metrôs, né, seus automóveis, vão para o trabalho. Não há uma união entre essas pessoas baseada no afeto, no parentesco. Porém, né, ou seja, mesmo assim, uma precisa da outra. Porque o trabalhador de uma grande cidade, quando ele se levanta e vai tomar o café, né, o café da manhã, aquele café, quem preparou? Da onde veio aquele café? Né? Da onde veio aquele pão? O café veio lá do produtor rural, que agora, na era do capitalismo, o produtor rural ele produz para vender para uma cooperativa. Essa cooperativa vai beneficiar o produto, depois esse produto vai passar por vários setores até chegar em um supermercado que emprega muitas pessoas. Então tem toda uma cadeia, tem toda ali uma gama, uma quantidade de pessoas envolvidas naquelas atividades, até que seja possível que o produto, que aquele bem chegue à mesa
né, esteja ali pronto para ser consumido no café da manhã. É a mesma coisa com o pão, né? O pãozinho francês, nem foi de repente a pessoa que o próprio trabalhador ali, né, no café da manhã, que fez aquele pão, que assou o pão. Ele comprou numa padaria, mas o padeiro também teve que comprar o produto de repente num grande armazém. E esse produto, o trigo, né, como matéria-prima principal, vem lá do campo. Então, quantas pessoas também não estão envolvidas nesse processo? Para isso, o Durkheim, o Emile Durkheim, ele dá uma denominação. Ele chama de solidariedade orgânica, porque as sociedades modernas, científicas, a sociedade capitalista, ela funciona como um órgão. Há várias partes que integram um corpo, um organismo. É essa a solidariedade. Por solidariedade se entende relação. Relação aqui, ó, orgânica. Grandes sociedades. Solidariedade mecânica. Pequenas sociedades. Tradicionais, no caso. Antigas. E por último, o Max Weber, um outro clássico da sociologia. O Weber é o mais recente, vamos colocar assim, porque ele vem depois do Emile Durkheim, do Marx, do Auguste Comte. O Weber, ele é famoso pela metodologia da chamada ação racional vinculada a fins e à dominação burocrática. Nós vamos ter uma aula exclusiva para tratar dessa ação aqui, ou melhor, para tratar dessa questão do Max Weber. Mas ele é alemão, tá bom? Max Weber. E para ele, o Weber, para conseguir entender a sociedade, ele vai partir da análise do indivíduo. O Emile Durkheim parte da análise da sociedade. O Weber, ele parte da análise do indivíduo. Ele quer saber quais são as motivações, quais são os sentidos, quais são os motivos, as intenções de cada indivíduo para que lhes façam, ou seja, o que faz o indivíduo ter um determinado comportamento social, quais são as motivações. Então ele é famoso pela chamada ação racional, que para ele vai estar também vinculada aqui, no caso, essa ação racional vai estar vinculada a fins e à dominação burocrática. Dominação burocrática porque uma sociedade grande, uma grande sociedade moderna, científica, ela está baseada agora na ciência, nas leis, e não mais nas tradições ou nos valores religiosos, como eram as sociedades do passado. Então essa é a questão principal do Max Weber, do alemão Max Weber. Weber, alemão, Emile Durkheim, francês, Auguste Comte também francês, e o Karl Marx, alemão. A perspectiva sociológica na atualidade. Então, aluno e aluna, quando você olha para a sociedade global, você deve ter essa perspectiva. Nós temos como análise crítica, essa perspectiva aqui. No mundo todo existem sociedades que são consideradas sociedades subdesenvolvidas, que estão aqui na cor vermelha, e na parte azul, que engloba aqui em sua maioria o hemisfério norte, sociedades desenvolvidas. Então as relações sociais, a condição social, a vida das pessoas que vivem nesses continentes aqui, com a cor vermelho, que inclui a América Latina, a África, Ásia, principalmente. Essas regiões vão ser marcadas pela pobreza, pelas desigualdades sociais. Então, muitas dessas questões nós estaremos estudando no decorrer das próximas aulas, tá bom? Essa é a perspectiva sociológica na atualidade. Então aquele gráfico, só para complementar, aquele mapa, falei gráfico, desculpa.
esse mapa aqui, ele ilustra isso na verdade. Ó. Ele nos mostra que há um desenvolvimento no mundo versus um subdesenvolvimento. Por quê? Sociedades desenvolvidas, elas internalizaram características modernas. Mas as sociedades subdesenvolvidas, onde temos a existência de uma maior desigualdade, né, de pobreza, ainda possuem características tradicionais. Então, olha, nas sociedades mais desenvolvidas, a ciência ela marca mais, ela está mais presente. A tecnologia, as últimas tecnologias e o acesso a elas é mais forte aqui, nesses países mais ricos. Já nos países mais pobres, ainda há muitas pessoas que vivem nas áreas, ou seja, que vivem na área rural, né, como por exemplo o Brasil. Ainda muitas populações que vivem de forma tradicional na floresta amazônica, né, no interior do continente, né, no interior do Brasil, ainda há muitas populações rurais. Acontece o mesmo na África e na Ásia, até mesmo na China, que é uma grande potência mundial. Mas a China ainda tem muitas comunidades que vivem no interior do país, em áreas rurais, vivendo de forma tradicional, ainda com aqueles mesmos costumes que são cultivados, né, costumes que são preservados e foram sendo preservados ao longo de gerações e gerações. Bom, essa questão que a gente precisa salientar. Então é um tema que envolve cultura, que envolve política e que envolve cultura, política, envolve o social. Então, o tema político, por exemplo, questões políticas são estudadas pela ciência política. Questões culturais são estudadas principalmente pela antropologia. E questões econômicas pela ciência econômica. Tá bom? Mas assim, a sociologia, ela também estuda essas questões. Por ser uma ciência da sociedade. A sociologia, ela vai estar descobrindo, vai estar promovendo um estudo na tentativa, na promoção, ou seja, a sociologia está presente para entender todas essas interações. O que nós chamamos de ciências sociais, das quais a sociologia está presente. São sociologia, ciência política e a antropologia. As três disciplinas, as três ciências das ciências sociais, que criam, né, que formam as ciências sociais. Então, uma visão etnocêntrica. Etnocentrismo. O que é etnocentrismo? Você já ouviu alguém falar assim que a minha cultura, o modo de vida do meu povo é mais importante, é o mais correto, é o mais certo. A minha cultura é mais evoluída, a minha cultura é a melhor. Então, pessoal, essa é uma visão etnocêntrica. Por quê? Etno diz respeito à raça, né, a povos. Etno, a cultura do meu povo. Então aqui, se você coloca o teu povo como centro, como melhor, você pratica um etnocentrismo. Então é um conceito da antropologia, que é a ciência que estuda principalmente as questões culturais. Bom, então é um conceito da antropologia definido como visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo étnico ou cultura o centro de tudo, portanto num plano mais importante que as outras culturas e sociedades. Então voltamos aqui ao mapa, ó. Se as pessoas que vivem nesses países ricos se as pessoas que vivem nesses países aqui mais desenvolvidos, né, tecnologicamente, se elas se consideram superiores às pessoas que vivem nesses países que têm povos vivendo de formas mais tradicionais, então essas pessoas aqui de cima praticam o etnocentrismo. Se elas se acham melhores culturalmente que as pessoas, que os povos dos países como, por exemplo, Brasil, né, Argentina, Paraguai. Se um norte-americano se considera melhor culturalmente que um brasileiro nordestino, temos um exemplo do etnocentrismo praticado pelo norte-americano, tá? Pelo cidadão dos Estados Unidos.
É importante, isso é muito ruim, isso é uma coisa que deve ser superada, evitada, o etnocentrismo, tá? Porque o que não é bom, é claro, são as desigualdades econômicas. A gente tem aqui pobreza, muita pobreza no Brasil. Já nos Estados Unidos não. Então isso é uma coisa que é fato e devem ser promovidas ações para combater isso, para resolver esse problema. Agora, eu não posso considerar, né, como errado uma pessoa ter uma cultura, seja lá o indivíduo da periferia ou do sertão, né, da área rural. Eu não posso achar que o estilo de vida dele, que a cultura dele é uma cultura errada e que ele tem que viver igual alguém que vive numa grande cidade, numa capital. Não existem culturas superiores. Todas elas devem ser colocadas no mesmo nível, porque cada cultura é resultado de um processo histórico. Todas as culturas elas se originam em decorrência de fatores históricos que são próprios de cada povo. É isso que deve ser considerado. Então, etnocentrismo, ele abre margem para o quê? O etnocentrismo abre margem para o preconceito, para a discriminação, para o genocídio. Veja, quando os europeus chegaram aqui no Brasil em 1500 e começaram a tratar os indígenas, os nativos, como inferiores, como pessoas estranhas que acreditavam em vários deuses, que eram pagãos, né, que os europeus olhavam para os nativos e achavam que não eram nem sequer seres humanos, como eles, né? Essa atitude abriu margem para a exploração. Porque o etnocentrismo, ele acaba justificando a exploração do homem, acaba justificando a exploração do homem culturalmente superior sobre o homem que é culturalmente inferior. É isso que ocorreu e que ocorre ainda em vários lugares do mundo. Por exemplo, muitas pessoas acham, né, até mesmo nós brasileiros, nós achamos que a nossa cultura, né, a cultura brasileira é inferior à cultura francesa, inglesa, que é inferior à cultura norte-americana, só porque nós vivemos num país que é economicamente mais pobre. Será que a nossa cultura ela é inferior? Não, a gente não pode pensar assim, tá? De forma alguma. A gente tem que saber utilizar a nossa cultura em prol do nosso desenvolvimento e nos libertarmos do domínio econômico e político que muitos países ricos promovem sobre os países mais pobres. Fechamos aqui. Agora vamos para as questões de fixação. Tá? Essas questões aqui são questões avaliativas. Então vocês vão poder agora estar fazendo uma análise, recapitulando, tá? Eu vou deixar esses slides aqui disponíveis para vocês na área virtual. Também vou deixar disponível, vou estar enviando pelo WhatsApp, tá? Via WhatsApp, para ajudá-los a responder as questões, essa atividade. Vamos lá então, questão número 1. Por que a origem da sociologia está relacionada à transformação social que a Europa viveu com maior intensidade a partir do século XVIII? Porque o surgimento, né, a origem da sociologia, ela está relacionada àqueles eventos históricos que ocorreram na Europa e com maior intensidade a partir do século XVIII. Ora, porque com todas aquelas... Eu vou até já aqui dar uma colher de chá para vocês. Porque com todas aquelas mudanças na sociedade, com o surgimento de novos problemas, de novas questões sociais, quem teria condições, qual ciência teria condições de estudar tudo aquilo que estava ocorrendo de novo na sociedade, né? E continua ocorrendo até hoje. Quem que vai dar conta de compreender o porquê, a origem desses problemas? Vai ser a sociologia. Então era necessário criar uma ciência, foi necessário surgir a sociologia, surgiu a sociologia justamente para
sanar as dúvidas, para compreender a nova sociedade, entender as relações sociais da nova sociedade e assim propor soluções para o mundo, né, para a sociedade. Questão número 2. Por que a Revolução Industrial é de grande relevância, é de grande importância para o surgimento de uma nova sociedade? O que caracteriza a nova sociedade? Bom, e aí, para entender essa pergunta, vamos lá. Revolução Industrial. O que a Revolução Industrial causou na sociedade europeia dos séculos 18 e 19? O que ela fez? O que ela promoveu a Revolução Industrial? Lembra que eu disse que vai ser com a Revolução Industrial que nós vamos assistir milhões de pessoas deixando o campo e indo para as cidades à procura de uma vida melhor, né? À procura de emprego? Ora, então a Revolução Industrial contribui para a nova sociedade na medida em que ela faz as cidades crescerem, na medida em que atrai as pessoas do campo para as cidades. A Revolução Industrial também muda a forma como as pessoas trabalhavam, porque até então tudo era feito, era produzido manualmente. Com a Revolução Industrial surgem indústrias com máquinas, ou seja, indústrias, né, que têm relação com máquinas. As pessoas agora produzem por meio das máquinas e produzem em larga escala, em grande escala. A Revolução Industrial, eu já acabei de mencionar, fez as cidades crescerem. Com isso aumentou o desemprego, aumentou a fome, aumentou os problemas sociais como a violência, a falta de moradia. Então tudo isso deve ser colocado como importante para o surgimento da nova sociedade. Complementa já o restante da pergunta, né? O que caracteriza a nossa sociedade? Ela é caracterizada pelo que, gente? Vamos lá. O que vocês percebem hoje numa grande cidade? É ali que está a nova sociedade, numa grande cidade. Principalmente ali. Nós temos desemprego, fome, violência e a ciência. Principalmente a ciência está presente na grande sociedade. Antigamente, né, quando as pessoas ficavam doentes, procuravam lá um curandeiro, né, um benzedor, um remédio caseiro. Talvez aqui em Alto Piquiri, né, numa pequena cidade, isso ainda seja bastante frequente, seja normal. Mas de repente numa cidade europeia, né, numa grande capital lá na Europa ou nos Estados Unidos, poucas pessoas recorrem a esses métodos de cura, né, de remédio. Não, elas vão recorrer ao médico. Veja, se você está com uma simples dor, você pode até tomar um chá caseiro. Mas se for uma coisa grave, se for um problema grave, você vai recorrer a quem? A medicina, né? Você vai procurar um médico, você vai procurar uma clínica para se tratar. Então é isso que a gente tem que perceber, tem que identificar. Isso não é estranho para ninguém, não é estranho para nós. Mas do ponto de vista da sociologia, quando a gente usa a sociologia e faz uma reflexão, né, fazemos reflexões sobre todas essas características da sociedade, a gente consegue compreender que não é bem uma coisa simples, não é bem uma coisa normal, tá bom? Então nós já estamos pensando sociologicamente. Isso se chama imaginação sociológica. Questão 3. Considerando o que foi discutido nos slides anteriores, responda: qual o conceito de subdesenvolvimento e desenvolvimento? O que significa subdesenvolvimento? Subdesenvolvimento são aquelas sociedades mais pobres, mais tradicionais. E desenvolvimento são sociedades que possuem um alto nível de desenvolvimento científico, econômico e político. São sociedades mais modernas, sofisticadas. Essa ideia pode ser etnocêntrica? Sim. Toda vez que os desenvolvidos se consideram culturalmente melhor que os subdesenvolvidos, que os povos subdesenvolvidos, está presente o etnocentrismo. Mas aí vocês podem explicar, complementar da forma de vocês, tá bom? Eu estarei corrigindo e na próxima aula, depois que eu corrigir essas questões, na próxima aula eu quero fazer um comentário, eu quero mencionar as respostas de vocês. É claro, se vocês permitirem.
Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido então esse conteúdo, tá? Essa é a nossa primeira aula didática, né? Na verdade, primeira aula teórica, mas eu digo assim, que foi enfatizado as questões introdutórias da sociologia. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, alguma dificuldade em compreender, peço para que você assista novamente esse vídeo. E se ainda assim restar alguma dúvida, ficar alguma dificuldade, me procurem. Entre em contato comigo que eu faço questão de sanar qualquer dúvida que tenha restado, que tenha ficado, tá bom? Vou procurar ser mais objetivo, de repente, ou explicar com mais detalhes, ser mais específico e assim ajudar todos vocês. Muito obrigado e até a próxima videoaula.